Assentados mesmos, amados, eu quero meditar com os irmãos hoje em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 11. Segunda Coríntios, capítulo 9, dos versículos 6 a 11. Quero de antemão já pedir perdão, tá, aos irmãos que estão nos visitando hoje. Eu nem fiz a apresentação, mas depois da palavra lá no final a gente vai fazer a apresentação dos irmãos, tá bom, meu? Mas eu não esqueci dos irmãos não. Mas os irmãos que estão aqui nos visitando, tá, não se sintam incomodados ou constrangidos pelo assunto que nós vamos tratar aqui hoje, tá? Mas os que são da casa, né, preparem seus ouvidos em nome de Jesus. A palavra é para todos, tá, amados? Mas a gente, como tem visitante, a gente tem que, né, dependendo do assunto que a gente vai tratar, a gente tem que já preparar os nossos visitantes. Amados, 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 6 ao 11, ele vai dizer: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Amados, eu vou fazer uma pergunta que parece ser óbvio, mas seja sincero em responder. Quem aqui crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Aleluia. Amém? Amém. Quem crê que tudo que nela está escrito é para nos corrigir, nos exortar, nos edificar? Quem crê? Amém. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, põe lá pra gente, não vai ser um problema para nós, já que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela nos exorta, nos ensina, nos redargue e por aí vai, nos instruindo em justiça. Amados, nós vamos fazer 4 anos que nós estamos diretamente na direção da igreja. 4 anos. E nesses 4 anos eu posso dizer que é a primeira vez que eu quero tratar desse assunto diretamente com a igreja. Eu quero falar sobre dízimos e ofertas. Entende por que eu pedi perdão aos visitantes que estão aqui hoje? É a primeira vez que eu me recordo de fato parar e falar com a igreja sobre dízimos e ofertas. Nós entendemos, amados, que existe muita resistência em relação a dizimar no Novo Testamento, né? Por quê? Porque as pessoas falam, no Novo Testamento não fala nada de dízimo, porque dízimo é coisa do Antigo Testamento. Infelizmente, amados, o profeta Malaquias virou referência de dízimos e ofertas. Isso é uma verdade. Infelizmente, o profeta Malaquias 3:10, virou referência de dízimos e ofertas. Só que não é esse o contexto do profeta Malaquias. Então, se você pensa assim, eu concordo com você que, né, infelizmente, todo mundo usa profeta Malaquias para falar de dízimos e ofertas. Ele não é
referência de dízimos e ofertas. Ele está exortando o povo. Por quê, mano? Vamos dar um passo atrás e rapidamente relembrar. Quando Deus instrui Moisés na entrada da terra prometida, Moisés instrui ao povo como seria a repartição das terras, correto? Quem conhece a passagem, amém? Então Deus está instruindo a Moisés a falar com o povo que, olha só, quando entrarem na terra, a tribo tal vai ter uma herança, a tribo tal vai ter uma parte. Porém, a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, os levitas, eles não teriam parte nenhuma. E aí, como uma ordenança de Deus, ficou então definido que o povo de Deus, que então se chamava como povo de Deus, teria que fazer o quê? Sustentar a obra no meio do povo. Porque eles levariam os dízimos, as ofertas, os sacrifícios, e então os sacerdotes, os levitas, se sustentariam daquilo que o povo levava. Amém até aí? Amém. Então veja bem, o que nós entendemos? Que desde o princípio, quando Israel então foi conquistar a terra prometida, Deus, em outras palavras, já estava dizendo, olha só, vocês vão servir o povo no âmbito espiritual. Vocês são falando para Levi, a tribo de Levi. Vocês são responsáveis pela vida espiritual do povo. Vocês vão interceder pelo povo. Vocês vão ter uma comunicação direta comigo em prol do povo. E em contrapartida, o povo vai sustentar vocês. O povo vai manter vocês alimentados. Agora, vindo para o contexto do profeta Miqueias, o que não estava acontecendo, amigos? O povo tinha parado de levar os dízimos e as ofertas para o templo, aonde estavam os sacerdotes. O povo estava em rebeldia. Em contrapartida, os sacerdotes também, por estar assim, largado à mercê, eles também já nem estavam mais se importando com as coisas de Deus. Porque o povo também não está ofertando, o povo não está dizimando, o povo não está fazendo aquele combinado que foi lá atrás. Então o povo estava num todo, numa rebeldia muito grande. Aí Deus levanta o profeta Malaquias, e diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela o quê? Da prova, vos advenha a maior abastança. Então agora Miqueias, ele está exortando o povo, falando, olha só, vocês têm que trazer, gente. Não foi esse o combinado de Deus conosco? Aí, amados, esse é o contexto. E como nós lemos em 2 Timóteo 3:16, isso serve para nós. Porque toda a escritura divinamente inspirada, ela serve, não é isso? Para nos exortar, para nos corrigir, para nos chamar a atenção, certo? Então fica aí com essa informação, tá? O profeta Miqueias exortou o povo porque tinha abandonado o templo. Não estavam dizimando, não estavam ofertando. E aí o profeta Miqueias vai lá e fala, me perdoa. Eu estou com Miqueias na cabeça a semana inteira. É Malaquias. Obrigado. É Malaquias. Sai, Miqueias. É Malaquias. O profeta Malaquias, então, ele chama a atenção do povo. Fala, olha, o templo está abandonado. Vocês sacerdotes, vocês estão com o corpo mole. Vocês não estão fazendo o que deve ser feito. Mas, povo, tem que trazer os dízimos à casa do tesouro, as ofertas. E o Senhor vai abençoar a vida de vocês. Aí, amados, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente não vê de fato
a mesma cobrança diretamente, como foi no Antigo Testamento, para o povo dizimar, certo? Nós temos que ser realistas, realmente não tem como a gente viu no Antigo Testamento. Mas também, em nenhum momento, Jesus anulou o dízimo. Me mostra na Bíblia onde Jesus anulou o dízimo. Jesus não anulou o dízimo. Uma passagem que é similar, e nós vamos esclarecer agora, é Mateus 23, 23. Então, lá em Mateus 23, versículo 23, Jesus está chamando a atenção dos fariseus. Para quem não lembra, os fariseus eram uma seita. Que, quando a gente vai estudar a história, quando eles se formaram, foi até com a boa intenção, sabe? De defender a lei, de ensinar, exigir que a lei fosse cumprida. Eles começaram com a boa intenção. Mas qual foi o problema? Eles se tornaram legalistas. E aí começaram a ser hipócritas. Tá? Então agora Jesus está combatendo os fariseus. Essa classe, que é uma seita. Aí Jesus fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. O que é ser hipócrita, mano? É pedir para tu fazer uma coisa que eu não faço. É eu exigir de você uma coisa que eu não faço. Isso é hipocrisia. Tá? Então vamos lá. Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. E aí o que acontece? E desprezais o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Por quê? O que os fariseus faziam, mano? Eles gostavam de ostentar religiosidade. Eles iam para as esquinas, orar de braço aberto, não é porque eram cheios do poder de Deus, não. É porque eles queriam mostrar que eles eram santarrões. Não, porque eu oro, porque eu faço, até uma situação dentro do templo que ele fala assim, o fariseu fala assim: eu não quero ser igual esse pobre miserável aí, graças a Deus eu dizimo, eu faço tudo. Isso para ter status, não porque eles eram tementes, não porque eles queriam ter uma proximidade com Deus, mas para ostentar santidade. Uma santidade que não tinha. Então Jesus está falando para eles: olha só, vocês estão dando os dízimos certinho do que você escolhe. Vocês estão no dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Para quem não lembra, né? Nos tempos bíblicos não tinha dinheiro. Né? O dízimo era da colheita. Então, colhia, porque aquilo valia dinheiro. Então, colhia, pegava 10%, as primícias, e entregava como dízimo. Então, Jesus está falando para eles: vocês estão fazendo isso aí certinho, só que vocês estão desprezando a lei. Porque vocês são legalistas. Se alguém adultera, você já quer matar, mas vocês só no coração em pensar, vocês também estão adulterando. Num outro contexto, Jesus estava falando sobre isso com eles. Então Jesus está falando para eles assim: olha, não despreza a lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Que, em outras palavras, foi por isso que vocês nasceram como fariseus. Foi por isso que vocês se formaram. Lembra disso? Que a intenção de vocês era, de fato, era a lei, era o juízo, era o cumprimento de tudo como deveria ser. Mas eles acabaram se esquecendo. Só que aí, amados, as pessoas usam esse versículo para dizer: tá vendo? Jesus falou que é mais importante a lei do que o dízimo. Olha só o final do versículo. Deveis, porém, fazer essas coisas. Que coisas? Lei, juízo, misericórdia e fé, e não omitir aquelas. Jesus está falando: continua fazendo aquelas. Continua dizimando. Mas olha, não adianta tu dizimar e tu não vir à igreja. Não adianta tu dizimar e tu ser um traste na vida do teu irmão. Não adianta tu ofertar e você não querer obedecer a palavra. Não adianta tu dizimar e falar assim: não, porque eu sou crente e eu sou lá da igreja da ADM Berlim. Não adianta nada. Então era isso que Jesus estava falando: olha, continue dizimando, continue ofertando, mas guarde a lei, o juízo e a fé. Viva a lei, o juízo e a fé. Então, amados, em nenhum momento Jesus está anulando o dízimo.
como a gente sempre fala, Jesus está aperfeiçoando aquilo que eles achavam que sabiam. Aí, amados, o que acontece? Se a gente for comparar a igreja primitiva, nós estamos estudando na escola dominical sobre a igreja primitiva. Se você tem o direito disso. Se você acha que, eu não vou dizimar com 10%, porque quem definiu que dízimo é 10%? Por que dízimo não pode ser 2%? Porque a palavra dízimo é 10%. Dízimo significa 10%. Aí o que acontece? Você tem todo o direito, todos nós temos todo o direito, não é isso? De falar assim, eu não vou dizimar com 10%. Porque 10% é muita coisa. Na igreja do Novo Testamento, eles não dizimavam 10%, realmente. Eles davam muito mais que 10%, sabia disso? A igreja primitiva, a igreja no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento não tinha nem igreja, né? Mas a igreja de Cristo, ela dava mais do que 10%. Se tu está reclamando que 10% é muito e quer se igualar à igreja do Novo Testamento, então pensa nisso. Sabe o que a igreja do Novo Testamento dava? Quem pode dizer? Tudo. Dava tudo que tinha. Aí dói, né? Aí dá tudo. Poxa, dá tudo, pastor. Aí me quebrou as pernas. Porque 10% estava ruim, agora tudo. Atos capítulo 2. Ó. Versículo 44 e 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então, na igreja primitiva, eles não pegavam 10% e falavam, agora vocês se viram aí, eu já dei a minha parte eu fiz, igual os fariseus faziam, né? Não. Sabe por quê? Porque eles estavam convertidos. O amor de Cristo no coração deles estava tão forte que eles falavam assim, não, peraí, filho, vem cá, se você está precisando, toma aqui. Como se não bastasse, olha ainda, Lucas capítulo 21, os versículos 1, 2, 3, 4. Quem conhece essa passagem aí? E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Tá? Quem que viu? Jesus. Jesus viu os ricos pegarem suas ofertas, está lá na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, falou para os ricos, tá? Em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobejava, ou seja, estava sobrando. Eu tenho aqui 2 eurinhos sobrando? Toma aí. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. O pastor está falando que a gente tem que dar tudo. Não, estou te dando exemplo. Tu não quer seguir a igreja primitiva? A gente sempre fala do dízimo 10%. Mas se você quer seguir a igreja primitiva, eu estou te mostrando na Bíblia que a igreja primitiva dava tudo. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo estava vivo dentro deles. Eles estavam verdadeiramente arrependidos, verdadeiramente convertidos. Então eles falavam assim, quer saber? O dinheiro não me domina. O dinheiro não me para. Porque um ato de dizimar e ofertar, amados, também é mostrar que você não está preso ao dinheiro. Sabia disso?
o ato, dos símbolos, uma das coisas que simboliza dizimar e ofertar é você falar assim: dinheiro é meu servo e não meu senhor. Dinheiro é meu servo e não meu senhor. Então, se é necessário dizimar, tá aí o dízimo. Se é necessário ofertar, tá aí a oferta. No texto em que nós lemos, em 2 Coríntios 9, Paulo ele não está falando de dízimo também, está falando de ofertas. A exortação de Paulo, naquele contexto, é para que a igreja ofertasse com amor, independente do valor, mas que faça por amor. O que a gente sempre fala aqui, amados? Não importa quanto você vai ofertar, mas apresente a Deus, dê graças, peça para Ele receber como forma de gratidão, porque é a tua oferta, é o teu louvor a Deus com as suas finanças. Então Paulo está falando isso para a igreja de Corinto. Só que Paulo ele também está falando, olha, vamos voltar lá para o nosso texto, 2 Coríntios 9. Versículo... Ele também está falando, no versículo 6, que ele está dizendo assim: o que semeia pouco, também ceifará pouco. O que semeia em abundância também ceifará. Tu pode fazer, de acordo com o que tiver no seu coração. Mas tenha abundância em alegria, em prazer. Não pega o que sobrou. Ah, esse mês está sobrando, vou dar de oferta lá na igreja. É isso que Paulo está condenando. É isso que Paulo está condenando. É isso que Jesus condenou lá nos ricos. Você vai ofertar, você vai dizimar, porque você está com amor pela obra. Porque você é grato a Deus, porque você teme a Deus. Não é para agradar o pastor, não é para ter pena da igreja. Não, não, amados, não. Primeiramente, temor a Deus. Segundo, gratidão. Terceiro, alegria, prazer. Mas pastor, eu só consigo ofertar todo culto 2 euros. Mas é o que você tem? É o que você ama fazer? É o que você pode fazer? Então faça com alegria, mano. Quando o tesoureiro, o obreiro passar recolhendo a oferta, fala: Senhor, tá aqui, ó, receba como forma de gratidão. Não joga assim, ó, porque eu fico vendo o nosso tesoureiro no final do culto contando as ofertas, ele tem que ficar desembolando nota. Que é a mesma forma que você, quando vai dar uma como é que fala? Uma esmola. Igual quando você vai dar uma esmola para um morador de rua, você amassa o dinheiro e dá lá na mão dele. Não faça isso, amado. Não faça isso. Apresenta a Deus. Senhor, está aqui, ó. Sabia que aqui provavelmente também deve ser, mas no Brasil é até crime. Se tu amassar a nota, rasgar a nota, é crime. Tu pode ir até preso. Aí só porque é uma oferta na casa do Senhor, tu fala: tá aí, toma aí. Faça com amor, amado. Faça com carinho. Você está servindo a Deus com as suas ofertas. Você está também agradecendo a Deus com aquilo que Ele te deu. E aí você retribui assim na casa do Senhor, como se fosse: aí, Deus, é isso aí que sobrou do pouco que o Senhor me deu. Então o que Paulo está nos exortando é assim: olha, faça com alegria, com abundância. Tendo em mente que, olha só, se eu semeio muito, eu vou colher muito. Se eu semeio pouco, eu vou colher pouco. E aí, amados, você pode dizer assim: ó, o pastor agora virou neopentecostal. Doutrina da prosperidade. Não. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia está nos ensinando sobre isso. Você concordou comigo que a Bíblia é a palavra de Deus. Você concordou comigo que ela serve para nos corrigir. Amém? Amém. Então veja bem. Olha a prova. Versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, quem é esse? O Senhor. Também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça.
É bíblico, amado. Não é uma ilusão, é bíblico. E se você crê na Bíblia, você vai fazer. Pastor, por que está trazendo essa palavra hoje, né? Culto Santa Ceia, dia de festa, poxa, uma palavra, essa cobrança. Olha, amados, nós sempre temos, no começo a gente tinha muita dificuldade em alugar um novo local, né? Porque eu entendia também que a gente era pouco. Não tinha muitas entradas. Se eu não quiser sentar, pode sentar, tá? Não tinha muitas entradas. As entradas eram baixíssimas, então tudo bem. A gente entende que, olha, precisamos crescer para que a gente tenha entrada para alugar um novo local. Visto que em Berlim o aluguel mais barato é de 2.600 para cima. Tá? 2.600 para cima. E aí, amados, o que está acontecendo? Sabe qual tem sido a nossa maior dificuldade em alugar um novo local? Porque nós não temos entrada suficiente. Aí, amados, eu estou sendo sincero, está aqui meu tesoureiro, está aqui o presbítero, que me conhece já de longa caminhada. Eu não fico perguntando quem dizima. Eu não fico perguntando quem deixou de dizimar. Quando a gente vai apresentar as nossas entradas para um proprietário, para uma imobiliária, é que eu me assusto. Eu falo assim, mas só essas pessoas que dizimam? Só essas pessoas que têm contribuído? Veja bem, amados, nós fizemos um balanço e nós temos pelo menos 60 adultos na igreja. Os visitantes me perdoam mais uma vez. Nós temos pelo menos 60 adultos na igreja. Se cada um adulto, pelo menos 100 euros por mês dizimasse, quanto que daria essa conta? 6 mil. 6 mil, a gente já estaria em outro local, meu irmão, há muito tempo. Sabia disso? A gente não fica falando isso para a igreja. Mas chega uma hora que a gente tem que falar, mano. Chega uma hora que a gente tem que falar, mano. Porque a gente passa vergonha. Porque assim, a igreja está cheia. A gente não tem lugar, as cadeiras acabaram. A gente precisa trocar de local. Aí a gente procura um novo local. Não, a igreja está cheia, a gente vai conseguir. Aí na hora que a gente vai mostrar a nossa declaração de entrada, aí tem lá, de 60 adultos, no máximo 10 que é fiel ao Senhor, dizimando. Aí eu te pergunto, amado, de quem é a responsabilidade de manter a obra? É do pastor? Foi isso que Deus combinou com o povo lá atrás? Ah, pastor, então está dizendo que o senhor não tem responsabilidade nenhuma com a igreja? Tem, sou o primeiro. A gente não falou aqui na consagração que os obreiros têm que ser primeiro? Sou o primeiro, por isso que a gente fala com os obreiros, tem que ser dizimista. Mas a responsabilidade de manter a obra, meus irmãos, é da igreja. Essa ordenança, esse mandamento, essa cobrança é para a igreja. Olha só, amados, eu não estou pedindo para você sustentar meu salário, não, porque nem salário eu tenho. Tá aqui os irmãos. Se eu estiver falando alguma coisa de errado, os irmãos podem levantar e me corrigir. Nem salário eu tenho. E é bíblico, eu poderia ter. Eu deveria ter. Errado é não ter. Sabe quem sustentava as viagens de Paulo, as despesas de Paulo? A igreja de Filipos, os filipenses. Eles sustentavam a viagem de Paulo. Quando Paulo esteve lá em Corinto, que ele estava lá agradecendo aos irmãos, lá dos filipenses, que estava ajudando ele. Leia o capítulo 8 de 2 Coríntios que você vai ver. A igreja estava lá ajudando ele em tudo. Quer ver mais uma que é pesada? Como você pode ver que, se eu quisesse, eu poderia ter esse direito. Poderia ter, não, eu tenho esse direito, mas a gente não faz. Gálatas 6,6, se não me falha a memória.
E o que é instruído na palavra, a igreja está sendo instruída na palavra. Reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Eu cobro isso da igreja, amado? Quem me conhece aqui desde o princípio, eu cobro isso da igreja? Sabe por quê? Porque não é esse o meu propósito. Os irmãos que estão com a gente aqui desde o começo sabem o quanto eu procuro ser honesto e transparente com os irmãos. O quanto eu procuro investir o dízimos e as ofertas em retorno para a igreja. Qual foi a última vez que você participou de uma cantina na igreja? Ah, nunca, né? Por quê? Porque para mim é mais importante a sua comunhão depois do culto, com a gente, comendo e bebendo, do que ali faturando dinheiro. Quando você vai no churrasco da igreja, quanto que você paga para ir no churrasco da igreja? A igreja está lá arcando com tudo. Sabe por quê, meu? Porque eu entendo que é dever da igreja. Não foi isso que o profeta falou? O profeta Malaquias falou para que haja mantimento? Tem mantimento. No meio da igreja, tem muitas pessoas que a igreja ajudou. Precisava financeiramente, a igreja estava lá. Pessoas que estavam para ser despejadas, a igreja foi lá e pagou o aluguel. Sabe por quê? Porque esse é meu propósito. Porque de acordo com a igreja primitiva, todos vendiam seus bens e repartiam para que todos tivessem em comum. Então é assim que eu vejo os irmãos. Eu posso ter salário? Devo ter salário da igreja, mas não é esse meu propósito. Sabe por quê? Porque eu entendo que a obra ainda não tem condições de me pagar um salário. Estou pegando uma ajuda financeira da igreja? Tô. Eu apresentei isso para os irmãos. Quem lembra disso? Eu falei para a igreja, eu não peguei e fiquei quieto. Falei, meus irmãos, estou com dificuldades financeiras para pagar meu aluguel e estou pegando a ajuda da igreja para pagar meu aluguel. Assim como a igreja faz por todos. E quem me convenceu a fazer isso foi até o próprio presbítero. Porque eu não queria. E aí ele falou, pastor, tu ajuda todo mundo, por que a igreja agora não pode te ajudar? Então, amados, eu não estou pedindo, porque o pastor está pedindo. Não, é a palavra que nos fala que é nosso dever manter a obra neste lugar. É a palavra que nos exorta. Mas pastor, mas quem não é cristão não dizima, não oferta e consegue multiplicar o dinheiro. Por que isso só vale para nós, que somos cristãos? Por que a Bíblia diz que a nossa sementeira só vai ser abençoada, os nossos frutos só vão prosperar se a gente dizimar e ofertar? Porque a condição é para o povo de Deus. Me fala uma coisa, lá atrás no Antigo Testamento, quando os filisteus levaram a arca do Senhor, eles morreram? Mas a gente sabe que não era qualquer um que podia botar a mão na arca, certo? Ou era qualquer um que podia pegar a arca da aliança e botar a mão? Não, era pessoa específica. Mas por que os filisteus não morreram quando levaram a arca do Senhor? Porque eles não eram o povo de Deus. A regra era para o povo de Deus. Por isso que a Bíblia está nos falando. Você é cristão? Então você tem o dever também de manter a obra no lugar onde você cultua Deus. A condição é nossa. É para nós, como igreja. O dever não é do pastor, o dever não é do presbítero, o dever é muito menos do tesoureiro. É da igreja. A igreja mantém a obra. E aí, como recompensa, como condição, Deus fala, olha, se tu manter a obra com alegria, ajudar, eu vou te abençoar. Se tu oferta, dizima com prazer, com alegria, eu vou te abençoar. Porque Deus é justiça. Deus é justiça. Veja bem, é a mesma coisa eu casar com a minha esposa e morar de aluguel numa casa. Igual aqui na Alemanha a gente mora de aluguel. Foi a condição de todos. Aí a mesma coisa eu querer alugar uma casa e falar, não vou pagar aluguel não. Ué, eu tenho que pagar a luz? Eu tenho que pagar o gás?
Ah, quem me falou que eu tinha que comprar comida para dentro de casa? É a mesma coisa, amados. Essa é uma condição para o povo de Deus, justamente para que a igreja não dependa de poder político. Isso é uma condição para o povo de Deus, justamente para que a igreja seja independente. Para que não tenha nenhuma brecha, nenhuma chance de haver influência de fora para dentro, já que eles sustentam. Porque no dia que isso acontecer, amados, a gente sabia disso, a gente já tentou fazer um acordo, não político, mas com uma entidade que tem grandes influências na cidade de Berlim. Só que eles não aceitaram nós, sabe por quê? Porque a gente não apoia o movimento LGBT. Eu falei, nem vou apoiar. Ah não, então não dá pra gente trabalhar junto. Porque a nossa intenção era fazer uma aliança para que a gente tivesse um templo grandão. Imagina a gente cultuando a Deus nessas igrejonas luteranas aí que tem grande aí. Ia ser uma bênção. Mas tinha condições, a gente tinha que se submeter às coisas que ele queria. Não vamos nos submeter. A gente continua no lugarzinho apertado, mas tementes a Deus. Aleluia. Nós continuamos no lugarzinho apertado, mas a presença de Deus se manifesta. Aleluia. E por isso a gente está nessa luta, amados. Então, amados, veja bem. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. 10, volta 1. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Isso é a palavra que está dizendo. Não sou eu que estou te prometendo. É a palavra. Mas o que é o peso dessa palavra? É honrar ao Senhor. E não dá porque sobrou. Não jogar de qualquer maneira. Não falar, ai, hoje eu posso, amanhã eu não posso. Eu entendo, amados, que tem pessoas que ganham muito pouco. Eu entendo que tem pessoas que recebem muito pouco. E aí, tirar 10%, a pessoa fala, poxa, tirar 10%? Vai me faltar. Mas aí é que entra a fé na palavra de Deus. Se você concordou comigo que a Bíblia é a palavra de Deus e que nós estamos lendo que Ele vai te abençoar, eu tenho certeza que Ele não vai deixar faltar na sua mesa. Porque você está honrando ao Senhor. Por isso, amados, que eu sempre falo com os irmãos, quando você vai dizimar, apresenta a Deus. Ó. Senhor, está aqui, ó, 10% daquilo que o Senhor me proporcionou, daquilo que o Senhor me permitiu ter. Receba, Senhor, como forma de gratidão. Eu te agradeço. E aí você entrega. Não faz assim, igual se paga um boleto bancário, né? Para quem faz transferência direto para a conta da igreja, antes de transferir, ora ao Senhor. Antes de confirmar lá, ó, ora a Deus, Senhor, tá aqui, ó, receba com forma de gratidão, Pai. Que seja bênção na sua obra. E, clica no OK. Se você vai entregar aqui na igreja, traz já de casa. Em casa, você fala, Senhor, eu estou levando aqui o meu dízimo, a minha oferta, e já te peço, Senhor, que o Senhor receba como forma de gratidão, porque para mim isso aqui é um servo, não é um senhor. Eu não estou preso a ele. Ele está preso a mim e faz o que eu quero. Aleluia. Então receba, Senhor, como forma de gratidão. Chegou na igreja, glória, aleluia, louvando ao Senhor, ofertou com alegria. Glória a Deus. Amados, é importante a gente entender que é o nosso dever sustentar a obra. É o nosso dever como igreja sustentar a obra. Sustentar a obra. Então, se você está cultuando aqui, se você está congregando aqui, saiba que você tem o dever de sustentar a obra. Não é só um ou outro.
ah, não posso dizimar, não pude dizimar, igual já aconteceu. Pessoas já chegaram para mim e falaram, pastor, eu não trabalhei, eu não tenho dinheiro esse mês para dizimar. Fique em paz, meu irmão. Fique em paz. Não vamos fazer loucura. Deus conhece a tua necessidade e também a intenção do teu coração. Amados, os irmãos sabem que eu nunca fiquei aqui falando de dinheiro com os irmãos. Os irmãos sabem que eu nunca fiquei aqui apelando emocionalmente com os irmãos. Mas o que me entristeceu essa última vez, amado, foi justamente a gente estar com o local na mão e sabe o que a gente teve que fazer para tentar convencer a pessoa? Nós, pessoa física, tem que falar que a gente se incluía no contrato para garantir que a igreja tem dinheiro para pagar. Porque para quem não sabe, o contrato de aluguel é só no nome da igreja, não é no nome de pessoas físicas, meu, do Vinícius, do Diego, que é a diretoria da igreja. Não. Mas aí, olha o ponto que a gente tem que chegar ao desespero. Não, senhor, olha só, se for o caso, bota meu nome também no contrato como garantia de que a gente tem dinheiro para pagar sim. Ah, então eu vou analisar e te respondo. Olha isso, meu irmão, não precisa. Sabe por quê, meu irmão? Se cada um dizimasse com pelo menos 100 euros, e olha que, olha só, considerando que é 10%, tem uns que fazem mais, outros que fazem menos. É só uma média para os irmãos saberem. 100 euros por mês, nós teríamos 6 mil de entrada. Isso de dízimo. Já teríamos como bancar um local de falar assim, olha, o local custa quanto? 2.800? Nós temos 6 mil de entrada, podemos alugar. Infelizmente, hoje a gente ainda não pode. Com a igreja cheia, mano. Aí o crente vira e fala assim, ah, pastor, porque tá difícil, porque é muito complicado, porque não dá, porque... Começa a honrar o Senhor. Provérbios 3. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de mosto os teus lagaredos. Isso é o Senhor quem está dizendo. E se você crê nessa palavra, se você acredita nessa palavra, comece a honrar ao Senhor. Aleluia. Com alegria, sabendo a responsabilidade que você tem. Amém, amado? Amém. Deus continue abençoando os irmãos. E que possam ofertar, dizimar, quando forem fazer, com alegria, com prazer, com compromisso. Com compromisso. Para que a obra de Deus continue crescendo. A gente tem um monte de plano. Está aqui a diretoria junto comigo aqui, ó. A gente tem um monte de plano, projetos, sonhos para a obra do Senhor neste lugar. Só que a gente precisa, infelizmente, de aquisição financeira. A gente precisa de recurso financeiro. Infelizmente. Quer falar? Fala. Só em relação aos dízimos e ofertas, eu tenho um imóvel no Brasil, são 4 kitnets. Ao longo dessa caminhada aqui, né, eu construí essas kitnets para um dia, aposentadoria e tal. E só que elas nunca tiveram realmente todas alugadas, né? Aí, mês passado eu fiz um propósito com Deus, já sendo dizimista e tal, só que eu esqueci lá. Uma coisa que não... daqui 20 euros por mês, 10 euros por mês, uma kitnet alugada. Mas eu fiz esse propósito com Deus, né? Eu fiz um propósito com Deus dizendo que... Provei a Deus, né? Dizendo, Senhor, se realmente vai ajudar e contribuir com o teu reino, que o Senhor me dê uma estratégia, né, para que elas sejam alugadas e eu comece realmente a usar desse dinheiro para a tua obra, contribuir, que é o meu dever e a minha obrigação fazer isso. Nisso veio uma coisa me perturbando, tal, e eu assim... E outra coisa, eu disse assim, não só 10% de dízimo, e mais 10% de oferta. Eu coloquei isso de propósito, não porque eu precisava desse dinheiro, não fazendo troca com Deus, mas porque eu sei que Deus é fiel. Ele ia encher o meu celeiro. Né? Com o propósito tem de eu ter o celeiro cheio para quê? Esse mantimento cheio para quê? Para ele ficar estocado? Não.
E eu fiz esse propósito e antes de ontem eu acabei de alugar a quarta kitnet. Aleluia. Isso para honra e glória do Senhor. Né, eu sei que não é o momento de a gente estar testemunhando, mas entrando nesse... Né, e dizer que Deus, Ele faz. Ele conhece as necessidades, Ele conhece a intimidade de cada um, o propósito que cada um tem. Né? É só colocar Amém. nas mãos do Senhor. Pois bem, amados, Deus continue te abençoando. Amém. E tenha fé em Deus. Honre ao Senhor. Amém. Seja fiel a Deus. Seja fiel em tudo. Em tudo. Não estou pedindo para você fazer loucura. Eu estou te falando o que a palavra diz. Não estou te falando para tu se enfiar em problemas. Só seja fiel a Deus, como a palavra nos manda ser. Amém? Deus continue abençoando a igreja. Chama as crianças. Nós vamos entrar no momento da Santa Ceia. Já passamos bem do horário ali. Peço mais uma vez perdão aos irmãos.